eu vou estar passando aqui com vocês a lei número 12.815 de 5 de junho de 2013. Eu estou com acesso da internet baixo, então não vai ter como eu passar, mas eu passei aqui pelo Word material para eu estar lendo com vocês, tá bom? Então, a lei 12.815 de 5 de junho de 2013, que é uma das leis que estão sendo pedidas no concurso da CODEBA, sendo conhecimento para ambos os cargos, tanto superior como técnico. Então vamos lá? Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de Portos e instalações de portuários sobre atividades desempenhadas pelos operadores portuários. Altera a Lei 5.025, de 10 de junho de 1966, e a Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, e a Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, a Lei 719, de 27 de novembro de 98, e a Lei 8.213, de 24 de junho de 91, e revoga as leis 8.660, de 25 de fevereiro de 1993, e a Lei 11.610, de 12 de dezembro de 2007, e os dispositivos da Lei 11.314, de 3 de junho de 2006, e a Lei 11.518, de 5 de setembro de 2007, e da outras providências. A Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Definições e objetivos. Artigo 1. Essa lei regula a exploração pela União, direta e indiretamente dos portos e instalações portuárias e atividades desempenhadas pelos operadores portuários. Capítulo 1. A exploração indireta do porto organizado e das instalações portuárias nele localizados ocorrerá mediante a concessão e arrendamento do bem público. 2. A exploração indireta das instalações portuárias localizada fora da área do porto organizada ocorrerá mediante autorização por termos desta lei. 3. A concessão de arrendamentos e autorizações de que trata essa lei serão outorgados à pessoa jurídica que demonstre a capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco. Artigo 2. Para fim dessa lei, considera-se: inciso 1. Porto organizado. Porto organizado, bem público construído e aparelhado para atender a necessidade de navegação, de movimentação de passageiros e de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária. Inciso 2. Área do porto organizado. Área do porto organizado, área delimitada por ato do Poder Executivo, que compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado. Inciso 3. Instalação portuária. Instalação portuária, instalação localizada dentro ou fora da área do porto, organizada e utilizada em movimentação de passageiros, e movimento ou armazenagem de mercadorias destinada a provenientes de transporte aquaviário. Inciso 4. Terminal de uso privado. Terminal de uso privado, instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora da área do porto organizado. Inciso 5. Estação de transbordo de cargas. Estação de transbordo de cargas, estação portuária explorada mediante autorização, localizada fora da área do porto, organizada e utilizada exclusivamente para a operação de transbordo de mercadorias e embarcações de navegação interior ou capotagem. Inciso 6. Instalação portuária público de pequeno porte. Instalação portuária explorada mediante autorização, localizada fora do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros ou mercadorias e embarcações de navegação interior. Inciso 7. A instalação portuária de turismo.
instalação portuária explorada mediante arrendamento ou autorização e utilizada em embarque, desembarque e trânsito de passageiros, tripulantes e bagagens, e de insumos para o pavimento e abastecimentos de embarcações de turismo. Inciso 8º. Ambos foram vetados. Letra A, B e C, vetados. Artigo 9. Cessão honorosa porto organizado com vista à administração e exploração de sua infraestrutura por prazo determinado. 10. Delegação. Transferência mediante convênio da administração e da exploração do porto organizado para municípios e estados, ou ao consórcio público nos termos da Lei 9.227, de 10 de maio de 1996. 11. Arrendamento. Cessão onerosa de área, infraestrutura pública localizadas dentro do porto, organizado para exploração por prazo determinado. 12. Autorização. Outorga de direito à exploração de instalação portuária localizada fora da área do porto, organizado e formalizada mediante contrato de adesão. 13. Operador portuário. Pessoa jurídica pré-qualificada para exercer atividade de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário dentro da área do porto organizado. Artigo 3. A exploração dos portos organizados e as instalações portuárias, com o objetivo de aumentar a competitividade e desenvolvimento do país, deve ser as seguintes diretrizes. Inciso 1. Expansão, modernização e otimização da infraestrutura e da superestrutura que integra os portos organizados e instalações portuárias. Inciso 2. Garantia da modicidade e da publicidade das tarefas e preços praticados no setor, da qualidade da atividade prestada e da efetividade dos direitos dos usuários. Inciso 3. Estímulo à modernização e o aprimoramento da gestão dos portos organizados e instalações portuárias, a valorização e a qualificação da mão de obra portuária e a eficiência das atividades prestadas. Inciso 4. Promoção de segurança da navegação na entrada e na saída das embarcações dos portos. Inciso 5. Estímulo à ocorrência, incentivando a participação do setor privado e assegurando o amplo acesso aos portos organizados, instalações e atividades pecuárias. Capítulo 2. Da exploração dos portos e as instalações portuárias. Seção 1. Da concessão de porto organizado e arrendamento de instalação portuária. Artigo 4. A concessão e arrendamento de bem público destinado à atividade portuária, serão realizados mediante a celebração de contrato, sempre procedida de licitação e conforme com o disposto nessa lei e no seu regulamento. Artigo 5. São essenciais aos contratos de concessão e arrendamento as cláusulas relativas. Inciso 1. Ao objetivo da área e do prazo. Inciso 2. Ao modo, forma e condições de exploração do porto, organizado ou instalação portuária. Inciso 3. Aos critérios indicadores, fórmulas e parâmetros definidos de qualidade da atividade prestada, assim como as metas e prazos para o alcance de determinados níveis de serviços. Inciso 4. Ao valor do contrato, às tarefas praticadas e aos critérios e procedimentos de revisão e reajuste. Inciso 5. Aos investimentos de responsabilidade do contratado. Inciso 6. Aos direitos e deveres dos usuários, com as obrigações correlatas do contrato e as sanções respectivas. Inciso 7. As responsabilidades das partes. Inciso 8. A revisão de bens. Inciso 9.
aos direitos, garantias e obrigações do contratante e do contratado, inclusive os relacionados a necessidades futuras de suplementação, alteração e expansão da atividade e consequente à modernização, aperfeiçoamento e ampliação das instalações. Inciso 10. A forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos e dos métodos e das práticas de execução das atividades, bem como a indicação dos órgãos ou entidades competentes para exercê-las. Inciso 11. As garantias para adequada execução do contrato. Inciso 12. A responsabilidade do titular da instalação portuária pela inexecução ou deficiente execução das atividades. Inciso 13. As hipóteses de extinção do contrato. Inciso 14. A obrigatoriedade de prestação de informações de interesse do poder concedente da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, e das demais autoridades que atuam no setor portuário, inclusive as de interesse específicos da Defesa Nacional, para efeitos de mobilização. Inciso 15. A adoção e o cumprimento das medidas de fiscalização aduaneira de mercadorias, veículos e pessoas. Inciso 16. Ao processo organizado ou à instalação portuária pelo poder concedente pela ANTAQ e pelas demais autoridades que atuam no setor portuário. Inciso 17. As penalidades e a sua aplicação. As penalidades e sua forma de aplicação. Inciso 18. Ao fórum. Primeiro artigo vetado. Segundo. Findo ao prazo dos contratos, os bens vinculados à concessão ou arrendamento reverterão ao patrimônio da União na forma prevista no contrato. Artigo 6º. Nas licitações dos contratos de concessão de arrendamento, serão considerados como critérios para julgamento, de forma isolada ou combinada, a maior parte de movimentação, a menor tarifa ou menor tempo de movimentação de cargas e outros estabelecidos no edital na forma do regulamento. Primeiro parágrafo. As licitações que se trata desse artigo poderão ser realizadas na modalidade de leilão, conforme regulamento. Segundo, compete à ANTAQ, com base nas diretrizes do poder concedente, realizar os procedimentos licitatórios de que trata esse artigo. Terceiro, os editais das licitações, se trata esse artigo, serão elaborados pela ANTAQ, observadas as diretrizes do poder concedente. Quarto, vetado. Quinto, sem prejuízo às diretrizes prevista no artigo 3º, o poder concedente poderá determinar a transferência das competências de elaboração do edital e a realização dos procedimentos licitatórios de que trata esse artigo. A administração do porto, delegado ou não. Sexto, o poder concedente poderá autorizar, mediante requerimento de arrendatário, na forma de regulamento, a expansão da área arrendada para a área contínua dentro do poligonal do porto, organizando sempre que a medida trouxer comprovante eficiência para a operação, eficiência na operação portuária. Artigo 7º. A ANTAQ poderá disciplinar a utilização em caráter excepcional por qualquer interessado de instalação portuárias arrendadas ou exploradas pela concessionária, assegurada a remuneração adequada ao titular do contrato. Seção 2. Da autorização de instalações portuárias. Artigo 8º. Serão exploradas, mediante a autorização, procedida de chamada ao anúncio público e, quando for o caso, processo seletivo público, as instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado, compreendendo as seguintes modalidades. Inciso 1. Terminal de uso privado. Inciso 2. Estação de transbordo de carga. Inciso 3. Instalação portuária pública de pequeno porte. Inciso 4. Instalação portuária de turismo. Inciso 5. Vetado. Primeiro parágrafo. A autorização será formalizada por meio de contrato de adesão que conterá as cláusulas essenciais previstas no caput do artigo 5º, com exceção daqueles previstos no inciso 4 e 8. Parágrafo
Parágrafo 2. A autorização de instalação portuária terá o prazo de 25 anos, prorrogável por períodos sucessivos, desde que: inciso 1. A atividade portuária seja mantida. Inciso 2. O autoritário promova o investimento necessário para a expansão e modernização das instalações portuárias na forma do regulamento. Terceiro parágrafo. A ANTAC adotará as medidas para assegurar o cumprimento dos cronogramas de investimentos previstos nas autorizações e poderá exigir garantias ou aplicar sanções, inclusive a cassação da autorização. Parágrafo 4 vetado. Artigo 9. Os interessados em obter a autorização de instalação portuária poderão requerer a ANTAC a qualquer momento na forma do regulamento. Primeiro parágrafo. Recebido o regulamento de autorização da instalação portuária, a ANTAC deverá: inciso 1. Publicar o extrato do requerimento, inclusive na internet. Inciso 2. Promover a abertura de processo do anúncio público com prazo de 30 dias para identificar a existência de outros interessados na obtenção da autorização de instalação portuária, mesmo região e com características semelhantes. Parágrafo 2 e 3 vetados. Artigo 10. O poder concedente poderá determinar a ANTAC qualquer momento em consonâncias com as diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário, a abertura de processo de chamada pública para identificar a existência de interessados na obtenção de autorização de instalação portuária, na forma do regulamento e observando o prazo previsto no inciso 2 e no capítulo 1 do artigo 9. Artigo 11º. O instrumento de abertura de chamada ao anúncio público indicará obrigatoriedade dos seguintes parâmetros. Inciso 1. A região geográfica no qual será implementada a estação portuária. 2. O perfil das cargas a serem movimentadas. 3. A estimativa do volume de cargas ou passageiros a ser movimentado nas instalações portuárias. Parágrafo único. O interessado em autorização de instalação portuária deverá apresentar título de propriedade, inscrição de ocupação, certidão de aforamento, cessão de direito real ou instrumento jurídico que assegure o direito de uso e fruição do respectivo terreno, além de outros documentos previstos no instrumento de abertura. Artigo 12º. Encerrando o processo de chamada ou anúncio público, o poder concedente deverá analisar a viabilidade locacional das propostas e sua adequação às diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário. Primeiro, observando o disposto no regulamento, poderão ser expedidas diretamente as autorizações de instalação portuária quando: inciso 1. O processo de chamada, o anúncio público seja concluído com a participação de um único interessado. 2. Havendo mais de uma proposta, não haja impedimento locacional, a implantação de todas elas de maneira concomitante. Parágrafo 2. Havendo mais de uma proposta, impedimento local que inviabilize a implantação de maneira concomitante, a ANTAC deverá promover processo seletivo público, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Terceiro, o processo seletivo público que trata do segundo parágrafo atenderá ao disposto no regulamento e considerará o critério de julgamento, de forma isolada ou combinada, com a maior capacidade de movimentação, a menor tarifa ou menor tempo de movimentação de cargas e outros estabelecidos no edital. Quarto, em qualquer caso, somente poderão ser autorizadas as instalações portuárias compatíveis com as diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário na forma do caput. Artigo 13º. A ANTAC poderá disciplinar as condições de acesso por qualquer interessado em caráter excepcional. As instalações portuárias outorgadas asseguram a remuneração adequada ao titular da autorização. Seção 3. Dos requisitos para a instalação do portos e instalações portuárias. Artigo 14º. A celebração do contrato de concessão, o arrendamento e expedição de autorização serão procedidas de: inciso 1º,
Consulta à autoridade aduaneira. Segundo, consulta ao respectivo poder público municipal. Terceiro, emissão pelo órgão licenciador do termo de referência para os estudos ambientais com visitas ao licenciamento. Seção 4. Da definição da área do porto organizado. Artigo 15º. Ato do Presidente da República disporá sobre a definição de área dos portos organizados, a partir da proposta da Secretaria de Porto da Presidência da República. Parágrafo único. A determinação da área deverá considerar a adequação dos acessos marítimos e terrestres, os ganhos de eficiência e competente de decorrer da escala das operações e das instalações portuárias existentes. Capítulo 3. Do poder concedente. Artigo 16º. Ao poder concedente compete: inciso 1. Elaborar o planejamento setorial em conformidade com as políticas e diretrizes de logística integrada. 2. Definir as diretrizes para a realização dos procedimentos licitatórios, das chamadas públicas e dos processos seletivos de que se trata esta lei, inclusive os respectivos editais e instrumentos convocatórios. 3. Celebrar os contratos de concessão e arrendamento e expedir as autorizações de instalação portuária, devendo a ANTAC fiscalizá-los em conformidade com o disposto da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001. 4. Estabelecer as normas, os critérios e os procedimentos para a pré-qualificação dos operadores portuários. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto nessa lei, o poder concedente poderá celebrar convênios ou instrumentos congêneres de cooperação técnica e administrativa com órgãos e entidades da administração pública federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive repasse de recursos. 2. No exercício da competência previsto no inciso 2 do caput, o poder concedente deverá ouvir previamente a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, sempre que a licitação, a chamada pública ou processo seletivo envolver portuários voltados à movimentação de petróleo, gás natural e seus derivados e biocombustíveis. Capítulo 4. Da seção da administração do porto organizado. Seção 1. Das competências. Artigo 17. A administração do porto é exercida diretamente pela União, pela delegária ou pela entidade concessionária do porto organizado. Primeiro parágrafo. Compete à administração do porto organizado, denominada autoridade portuária. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e os contratos de concessão. 2. Assegurar o gozo das vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento do porto ao comércio e à navegação. 3. Pré-qualificar os operadores portuários de acordo com as normas estabelecidas pelo poder concedente. 4. Arrecadar os valores das tarifas relativas às suas atividades. 5. Fiscalizar ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias. 6. Fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente. 7. Promover a remoção de embarcação ou casco de embarcações que possam prejudicar o acesso ao porto. 8. Autorizar a entrada e saída, inclusive de atracação e desatracação, o fundeio e tráfico de embarcação na área do porto, ouvidas as demais autoridades do porto. 9. Autorizar a movimentação de carga nas embarcações, ressalvada a competência da autoridade marítima em situação de assistência e salvamento de embarcação, ouvidas as demais autoridades do porto. 10º. Suspender as operações portuárias que prejudicar o funcionamento do porto, ressalvadas os aspectos de interesse da autoridade marítima responsável pela segurança do tráfego aquaviário.
11º. Reportar infrações e representar perante a ANTAC, visando a instauração do processo administrativo e aplicação das penalidades previstas em lei, em regulamento e nos contratos. 12º. A adotar as medidas solicitadas pelas demais autoridades do Porto. 13º. Prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho de Autoridade Portuária e o órgão de gestão de mão de obra. 14º. Estabelecer o horário de funcionamento do Porto, observadas as diretrizes da Secretaria do Porto da Presidência da República e a jornada de trabalho do CAIS de uso público. 15º. Organizar a guarda portuária em conformidade com a regulamentação expedida pelo poder concedente. Parágrafo 2. A autoridade portuária elaborará e submeterá à aprovação da Secretaria de Portos da Presidência da República o respectivo plano de desenvolvimento e zoneamento do porto. 3º. O dispositivo no inciso 9 e 10 do primeiro parágrafo não se aplica às embarcações militares que não esteja praticando comércio. 4º parágrafo. A autoridade marítima responsável pela segurança do tráfego poderá intervir para assegurar aos navios da Marinha do Brasil a prioridade da atracação no porto. Parágrafo 5º foi vetado. Artigo 18º. Dentro dos limites da área do porto organizado, compete à administração do porto. Inciso 1. Sob a coordenação da autoridade marítima. Letra A. Estabelecer, manter e operar o balizamento do canal de acesso e da bacia de evolução do porto. B. Delimitar as áreas de fundadouro e fundeio para carga e descarga de inspeção sanitária e política marítima. C. Delimitar as áreas destinadas a navios de guerras e submarinos, plataformas e demais embarcações especiais, navios em reparo ou aguardado atracação e navios com cargas inflamáveis ou explosíveis. D. Estabelecer e divulgar o calado máximo de operação dos navios em função do levantamento batimétricos efetuados sob a responsabilidade. Estabelecer e divulgar o porte bruto máximo e as dimensões máximas dos navios que trafegarão em funções das limitações e características fiscais do cais do porto. Inciso 2. Sob a coordenação da autoridade aduaneira. Letra A. Delimitar a área de alfandegamento. B. Organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, veículos, unidades de cargas e de pessoas. Artigo 19. A administração do porto poderá, a critério do poder concedente, explorar direta ou indiretamente as áreas não afetadas às operações portuárias, observando o disposto no respectivo plano de desenvolvimento e zoneamento do porto. Parágrafo único. O disposto do caput não afeta a aplicação das normas de licitação de contratação pública, quando a administração do porto for exercida por órgão ou entidade sob o controle estatal. Artigo 20. Será instituído em cada porto organizado um Conselho de Autoridade Portuária, órgão consecutivo de administração do porto. Primeiro parágrafo. O regulamento disporá sobre a atribuição, o funcionamento e composição dos Conselhos de Autoridade Portuária, assegurada a participação do representante de classe empresarial e dos trabalhadores portuários e do poder público. Segundo, a representante da classe empresarial dos trabalhadores no conselho que se alude ao caput será partidária. Terceiro, a distribuição das vagas no conselho que alude o caput observará a seguinte observação. Primeiro, 50% de representante do poder público. Segundo, 25% de representante da classe empresarial. Terceiro, 25% de representante da classe trabalhadora. Artigo 21.
fica assegurada a participação de representantes de classe empresarial e outro da classe trabalhadora no Conselho da Administração, ou órgão equivalente da administração do porto, quando se tratar de entidade sob o controle estatal, na forma do regulamento. Parágrafo único. A indicação dos representantes da classe empresarial e trabalhadora a que se alude o caput será feita pelos respectivos representantes no Conselho de Autoridade Portuária. Artigo 22. A Secretaria de Portos da Previdência da República coordenará a atuação integrada dos órgãos e entidades públicas nos portos organizados e instalações portuárias com a finalidade de garantir a eficiência e a qualidade de suas atividades nos termos do regulamento. Seção 2. Da administração aduaneira dos portos organizados e nas instalações portuárias alfandegadas. Artigo 23. A entrada ou saída de mercadorias procedentes do exterior ou destinadas somente para efetuar-se em portos ou instalações portuárias alfandegárias. Parágrafo único. O alfandegamento de portos organizados e instalações portuárias destinadas à movimentação e armazenagem de mercadorias importadas ou à exportação será efetuada após o cumprimento e requisito previsto de legislação específica. Artigo 24. Compete ao Ministério da Fazenda, por intermédio das repartições aduaneiras. Inciso 1º. Cumprir e fazer cumprir a legislação que regula a entrada e permanência e saída de qualquer bens e mercadorias do país. 2º. Fiscalizar a entrada, permanência, a movimentação e saída de pessoas, veículos, entidades, de cargas e mercadorias, sem prejuízo das atribuições das outras autoridades no porto. 3º, exercer a vigilância aduaneira e reprimir o contrabando e desencaminho sem prejuízo da atribuição de outros órgãos. 4º, arrecadar os tributos incidentes sobre o comércio exterior. 5º, proceder ao despacho aduaneiro da importação e na exportação. 6º, proceder à apreensão de mercadorias em situação regular no termo da legislação fiscal. 7º, autorizar a remoção de mercadorias na área portuária para outros locais alfandegados, ou não, no caso e na forma prevista de leis aduaneiras. 8º, administrar a aplicação de regimes suspensivos e exonerativos ou devolutivos de tributos a mercadorias importadas ou a exportar. 9º, assegurar o cumprimento de tratados, acordos ou convenções internacionais no plano de aduaneiro. 10º, zelar pela observância da legislação aduaneira e pela defesa dos interesses fazendários nacionais. Primeiro parágrafo. No exercício de sua atribuição, a autoridade aduaneira terá livre acesso a qualquer dependência do porto ou instalação portuárias, as embarcações atracadas ou não, e os locais onde se encontrarem mercadorias procedentes do exterior ou destinadas ou a eles destinadas. Segundo parágrafo. No exercício de suas atribuições, a autoridade aduaneira poderá, sempre que julgar necessário, requisitar documentos e informações e o apoio de força pública federal, estadual ou municipal. Capítulo 5. A operação portuária. Artigo 25. A pré-qualificação do operador portuário será efetuada perante a administração do porto, conforme a norma estabelecida pelo poder concedente. As normas de pré-qualificação devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Segundo, a administração do porto terá 30 dias, contando do pedido do interessado, para decidir sobre a pré-qualificação. Terceiro, em caso de indeferimento do pedido mencionado no segundo parágrafo, caberá o recurso no prazo de 15 dias, dirigido à Secretaria dos Portos da Previdência da República, que deverá apreciá-lo no prazo de 30 dias nos termos do regulamento. Quarto,
Considera-se pré-qualificada como operador portuário a administração do porto. Artigo 26. O operador portuário responderá perante: inciso 1. A administração do porto perante os danos culposamente causados à infraestrutura, às instalações e os equipamentos em que a administração do porto seja titular, que se encontra ao seu serviço ou sob sua guarda. 2. O proprietário ou consignatário da mercadoria pelas perdas e danos que ocorrerem durante a operação que realizar ou em decorrência dela. 3. O armador pelas avarias ocorridas na embarcação ou na mercadoria dada a transporte. 4. O trabalhador portuário pela remuneração dos serviços prestados e respectivos encargos. 5. O órgão local de gestão de mão de obra do trabalho avulso pela contribuição não recolhida. 6. Os órgãos competentes pelo recolhimento do tributo incidente sobre o trabalho portuário avulso. 7. A autoridade aduaneira pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em que estejam confiadas ou quando tenham controle ou uso exclusivo na área onde encontram-se depositadas ou devam transitar. Parágrafo único. Compete à administração do porto responder pelas mercadorias que se referem ao inciso 2 e 7 do caput, quando estiverem na área controlada e após o seu recebimento, conforme definido pelo Regulamento de Exploração do Porto. Artigo 17. As atividades do operador portuário estão sujeitas às normas estabelecidas pela ANTAC. Primeiro parágrafo. O operador portuário é o titular e responsável pela coordenação das operações portuárias que efetuar. 2. A atividade de movimentação de cargas de bordo da embarcação deve ser executada de acordo com a instrução do seu comandante e dos seus prepostos, responsáveis pela segurança da embarcação, nas atividades de arrumação ou retirada de carga contra a segurança da embarcação. Artigo 28. É dispensável a intervenção de operadores portuários em operações. Inciso 1. Que, por seus métodos de manipulação, suas características de automação ou mecanização não requeiram a utilização de mão de obra ou possam ser executadas exclusivamente pela tripulação das embarcações. Segundo, de embarcações empregadas. Letra A. Em obras de serviços públicos nas vias aquáticas do país, executada direta ou indiretamente pelo poder público. Letra B. No transporte de gêneros de pequena lavoura e da pesca para abastecer mercados de âmbito municipal. C. Na navegação interior e auxiliar no transporte de mercadorias líquidas a granel. E. No transporte de mercadorias sólidas a granel, quando a carga e descarga for feita por aparelhos mecânicos automáticos, salvo quando a atividade de rechego. 3. Relativa à movimentação de: letra A. Cargas em área de controle militar, quando realizadas por pessoal militar ou vinculado à organização militar. B. Materiais por estaleiros e construção de reparação naval. C. Sobressalentes material de bordos, mantimentos e abastecimento de embarcação. 4. Relativo ao abastecimento de aguarda, combustíveis e lubrificantes para a navegação. Parágrafo único vetado. Artigo 29. As cooperativas formadas por trabalhadores portuários avulsos, registradas de acordo com essa lei, poderão estabelecer-se como operadores portuários. Artigo 30. A operação portuária em instalação localizada fora da área do porto organizada será destinada pelo titular da respectiva autorização, observadas as normas estabelecidas pelas autoridades marítimas, aduaneira, sanitária, de saúde e de política marítima. Artigo 31. O disposto dessa lei não se prejudica a aplicação das demais normas referentes ao transporte marítimo, inclusive decorrente das convenções internacionais ratificadas, enquanto vincularem internacionalmente o país. Capítulo 6.
do trabalho portuário. Artigo 32. Os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado uma organização de gestão de mão de obra de trabalho portuário destinado a: Inciso 1. Administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso. 2. Manter exclusivamente o cadastro do trabalho portuário e registro do trabalhador portuário avulso. 3. Treinar e habilitar profissionalmente o trabalhador portuário, inscrevendo-o no cadastro. 4. Selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso. 5. Estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para o acesso do registro do trabalhador portuário avulso. 6. Expedir os documentos de identificação do trabalho portuário. 7. Arrecadar e repassar os benefícios dos valores devidos pelos operadores portuários, relativo à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários. Parágrafo único. Caso o celebrando o contrato de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho entre os trabalhadores e tomadores de serviços, o disposto no instrumento procederá o órgão gestor e dispensará sua intervenção nas relações entre o capital e o trabalho no porto. Artigo 33. Compete ao órgão da gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso. Inciso 1. Aplicar, quando couber, normas disciplinares previstas em leis, contrato, convenção de acordo com o coletivo de trabalho, no caso de transgressão disciplinar, as seguintes penalidades. Letra A. Repreensão verbal ou por escrito. B. Suspensão de registro no período de 10 a 30 dias. C. Cancelamento do registro. Inciso 2. Promover. Letra A. A formação profissional do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso, adequando aos modernos procedimentos de movimentação de cargas e operações de aparelhos e equipamentos portuários. O treinamento multifuncional do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso. C. A criação de programas de realocação e do cancelamento do registro sem ônus para o trabalhador. Inciso 3. Arrecadar e repassar os benefícios e contribuições destinadas a incentivar o cancelamento do registro e aposentadoria voluntária. 4. Inciso 4. Arrecadar as contribuições destinadas ao custeio do órgão. 5. Zelar pelas normas de saúde, higiene e segurança do trabalho do portuário avulso. 6. Submeter à administração do porto proposto do aprimoramento da operação portuária e valorização econômica do porto. Parágrafo 1º. O órgão não se responde por prejuízos causados pelos trabalhadores portuários avulsos e os tomadores de serviços ou terceirizados. 2º. O órgão responde solidariamente com os operadores portuários pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso e pelas indenizações decorrentes ao acidente de trabalho. 3º. O órgão pode exigir dos operadores portuários garantia prévia dos respectivos pagamentos para atender a requisição dos trabalhos portuários avulso. 4º. As matérias constantes na linha A e B do inciso 2 deste artigo serão discutidas em formas permanente, composto, em caráter partidários, por representantes do governo e da sociedade civil. 5º. A representação da sociedade civil, no fórum previsto no 4º parágrafo, será partidária entre trabalhadores e empresários. Artigo 34. O exercício das atribuições previstas no artigo 32 e 33 pelo órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso não implica vínculo empregatício com o trabalhador portuário avulso. Artigo 35. O órgão de gestão de mão de obra pode ceder ao trabalhador portuário avulso em caráter permanente ao operador portuário. Artigo 33. A gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso deve observar as normas de contrato, convenção e de acordo coletivo de trabalho.
Artigo 36. Deve ser constituída, no âmbito do órgão, a gestão de mão de obra, comissão partidária, para solucionar litígios decorrentes à aplicação do disposto dos artigos 32, 33 e 35. Capítulo 1. Em caso de impasse, as partes devem recorrer à arbitragem de ofertas finais. 2. Firmando o compromisso arbitral, não será admitida a desistência de qualquer das partes. 3. Os arbítrios devem ser escolhidos de comum acordo entre as partes e o lado arbitral. Proferido para a solução da pendência, constitui o título executivo extrajudicial. 4. As ações relativas aos créditos decorrentes à relação do trabalho avulso prescrevem em 5 anos até o limite de 2 anos após o cancelamento do registro ou cadastro do órgão gestor de mão de obra. Artigo 38. O órgão de gestão de mão de obra terá obrigatoriedade um conselho de supervisão e uma diretoria executiva. Primeiro parágrafo. O conselho de suspensão será composto por 3 membros titulares e seus suplentes, indicados na forma de regulamento e terá como competência: inciso 1º, deliberar sobre a matéria concedida, o inciso 5º, no caput do artigo 32. Inciso 2. Editar as normas que se referem ao artigo 42. Inciso 3. Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar qualquer tempo os livros, papéis do órgão e solicitar informações sobre qualquer atos praticados pelos diretores e seus prepostos. Parágrafo 2. A diretoria executiva será composta por um ou mais diretores designados destituíveis na forma do regulamento, cujo prazo de gestão será de 3 anos, permitida a redesignação. Terceiro, até 1/3 dos membros do Conselho da Supervisão poderá ser designados para cargo de diretores. Quarto parágrafo. No silêncio do Estatuto ou do contrato social, competirá a qualquer diretor a representação do órgão e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular. Artigo 39. O órgão de gestão de mão de obra é reputado de utilidade pública, sendo-lhe vetado ter fins lucrativos, prestar serviços a terceiros ou exercer qualquer atividade não vinculada à gestão de mão de obra. Artigo 40. O trabalho portuário de capatazia estiver conferência de carga, conceito de carga, bloco e vigilância de embarcações no portos organizados, será realizado por trabalhos portuários vinculados, empregatício por prazo indeterminados e por trabalhadores portuários avulsos. Primeiro parágrafo. Para os fins dessa lei, considera-se: inciso 1. Capatazia. Atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volume para conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como carregamento e descarga de embarcação, quando efetuados por aparelhamento portuários. Inciso 2. Extintiva. Atividade de movimentação de mercadorias nos convéses ou porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como carregamento e descargas, quanto realizadas com equipamento de bordo. Conferência de carga. Inciso 3. Contagem de volumes, anotação de suas características, procedência ou destino, verificação do estado da mercadoria, assistência de pesagem, conferência do manifesto e os demais correlatos nas operações de carregamentos e descargas de embarcações. 4. Conserto de carga. Reparo e restauração das embalagens de mercadorias nas operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação,
remarcação, carimbagem, inticagem, abertura de volumes para a vistoria e posterior recompensação. Inciso 5º. Vigilância de embarcação. Atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações, atracações fundeadas ao largo, bem como a movimentação de mercadoria nos portalos, rampas, porões, convés, plataformas e outros locais de embarcações. Inciso 16º. Bloco. Atividades de limpeza e conservação de embarcação, mediante seus tanques, incluído batimento de ferrugem, pintura, reparos e pequena montas e serviços correlatos. Parágrafo 2º. A contratação de trabalhadores portuários de capatazia, bloco, estiva, conferência de cargas, conceito de cargas e vigilância de embarcações com vínculo empregatício por prazo indeterminado será feito exclusivamente dentre os trabalhadores portuários avulsos registrados. Terceiro parágrafo. O operador portuário, nas atividades que alude o caput, não poderá alocar ou tomar a mão de obra sob o regime de trabalho temporário, de que se trata a Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974. Quarto parágrafo. As categorias previstas no caput constituem categorias profissionais diferenciadas. Artigo 41. O órgão de gestão de mão de obra. Inciso 1. Organizará e manterá o cadastro de trabalhadores portuários habilitados ao desempenho das atividades referidas no primeiro parágrafo do artigo 40. Inciso 2. Organizará e manterá o registro dos trabalhadores portuários avulsos. Primeiro parágrafo. A inscrição no cadastro do trabalhador portuário deverá exclusivamente de prévia habilitação profissional do trabalho interessado, mediante treino realizado em entidade indicada pelo órgão de gestão de mão de obra. Segundo parágrafo. O ingresso no registro do trabalho portuário avulso dependerá de prévia seleção e inscrição no cadastro, que se trata o inciso 1 do caput, obedecida a disponibilidade de vagas e a ordem cronológica de inscrição no cadastro. Terceiro parágrafo. A inscrição no cadastro e o registro do trabalhador portuário extingue-se por morte ou cancelamento. Artigo 42. A seleção e o registro do trabalhador portuário avulso serão feitas pelo órgão de gestão de mão de obra avulsa, de acordo com as normas estabelecidas em contrato, convenção ou acordo coletivo do trabalho. Artigo 43. A remuneração, a definição das funções, a composição dos termos, a multifuncionalidade e as demais condições do trabalho avulso serão objeto de negociação entre as entidades respectivas dos trabalhadores portuários avulsos e dos operadores portuários. Parágrafo único. A negociação prevista no caput contemplará a garantia da renda mínima inserida no item 2 do artigo 2 da Convenção número 137 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Artigo 44. É facultada os titulares de instalações portuárias sujeitas a regimes de autorização à contratação de trabalhadores a prazo indeterminado, observando o disposto do contrato, convenção ou acordo coletivo do trabalho. Artigo 45 vetado. Capítulo 7. Das infrações e penalidades. Artigo 46. Constitui infração toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em: inciso 1. Realização de operações portuárias com infringência do disposto nessa lei ou com inobservância do regulamento do porto. 2. Recusa injustificada por parte do órgão de gestão de mão de obra da distribuição de trabalhadores ou qualquer operação portuária. 3. Utilização de terrenos, área, equipamentos e instalação portuárias dentro ou fora do porto organizado, com desvio de finalidade ou com desrespeito à lei e aos regulamentos. Parágrafo único.
Responde à infração conjunta ou isoladamente qualquer pessoa física ou jurídica que, intervindo na operação portuária, concorra para a sua prática ou dela se beneficie. Artigo 47. As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis, separadas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade e falta. Inciso 1. Advertência. 2. Multa. 3. Proibição de ingresso à área do porto por período de 30 a 180 dias. 4. Suspensão da atividade do operador portuário pelo período de 30 a 180 dias. 5. Cancelamento do credenciamento do operador portuário. Parágrafo único. Sem prejuízo disposto nessa lei, aplica-se subsidiariamente às infrações previstas no artigo 46. As penalidades estabelecidas na Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, separada ou cumulativamente de acordo com a gravidade da falta. Artigo 48. Apurada ao mesmo processo a prática de duas ou mais infrações pela mesma pessoa ou jurídica, aplica-se cumulativamente as penas nelas cominadas. As infrações cominadas, se as infrações não forem idênticas. Primeiro parágrafo. Serão reunidas em único processo os diversos autos ou representações de infração continuada para a aplicação da pena. Segundo, serão consideradas continuadas as infrações quando se tratar de repetição de falta ainda não apurada ou objetivo do processo, de cuja instauração o infrator tenha conhecimento por meio de intimação. Artigo 49. Na falta de pagamento de multa no prazo de 30 dias, contado da ciência pelo infrator da decisão final e impuser a penalidade, será realizado um processo de execução. Artigo 50. As importâncias pecuniárias ressaltantes da aplicação de multas previstas na lei reverterão para a ANTAC, na forma do inciso 5 do caput do artigo 77, na Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001. Artigo 51. O descumprimento do disposto do artigo 36, 39 e 42 dessa lei sujeitará o infrator à multa prevista no inciso 1 do artigo 10 da Lei 9.719, de 27 de novembro de 1998, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Artigo 52. O descumprimento do disposto no caput, no terceiro parágrafo do artigo 40 dessa lei, sujeitará o infrator à multa prevista do inciso 3 do artigo 10 da Lei 9.719, de 27 de novembro de 1998, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Capítulo 8º. Do Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária. 2. Artigo 53. Fica instituída o Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária 2, a ser implantado pela Secretaria dos Portos da Previdência da República e pelo Ministério dos Transportes nas respectivas áreas de atuação. Primeiro parágrafo. O programa de que se tratar o caput abrange, dentre outras atividades. Inciso 1. As obras e serviços de engenharia de dragagem para a manutenção e ampliação das áreas portuárias e hidrovias, inclusive os canais de navegação, bacias de evolução e fundeio e berços e atracação, compreendendo a remoção de material submerso e escavação ou derrocamento do leito. Segundo, o serviço de sinalização e balizamento, inclusive aquisição, instalação, reposição, manutenção e modernização de sinais náuticos e equipamentos necessários às hidrovias e o acesso dos portos e terminais portuários. Terceiro, o monitoramento ambiental. Quarto, o gerenciamento da execução dos serviços de obras. Segundo parágrafo. Para fins do programa que se trata o caput, considera-se: dragagem, obra ou serviço de engenharia que consiste na limpeza, desobstrução,
remoção, derrocamento ou escavação de material do fundo dos rios, lagos, mares, bacias e canais. Draga, equipamento especializado acoplado à embarcação ou plataforma fixa, móvel ou flutuante, utilizando para a execução de obras e serviços de dragagem. Material dragado, material retirado ou deslocado do leito do corpo da água, decorrente da atividade de dragagem e transferida para o local de despejo autorizado pelo órgão competente. Quinto, empresa de dragagem, pessoa jurídica que tenha por objetivo a realização de obra ou serviço de dragagem com a utilização ou não de embarcação. Quinto, sinalização e balizamento, sinais náuticos para a utilização, a navegação e a transmissão de informação ao navegante, de forma a possibilitar posicionamento seguro de acesso e tráfego. Artigo 54. A dragagem por resultado compreende a contratação de obra de engenharia destinada ao aprofundamento, alagamento ou expansão de áreas portuárias e hidrovias, inclusive canais de navegação, bacias de evolução e fundeios e berços de atração, bem como serviços de sinalização, balizamento, monitoramento ambiental e outros objetivos de manter as condições de profundidade e segurança estabelecidas no projeto implementado. Primeiro parágrafo. As obras e serviços de dragagem por resultado poderão complementar mais de um porto no mesmo contrato quando essa medida for vantajosa para a administração pública. Segundo parágrafo, na contratação da dragagem por resultado, é obrigatória a prestação de garantia de contrato. Terceiro parágrafo, a duração dos contratos que se trata o artigo será
A duração dos contratos que se trata o artigo de 10 anos e improrrogável. Artigo 4. As contratações das obras e serviços no âmbito do Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária 2 poderão ser feitas por meio de licitações internacionais e utilizar o regime diferenciado da contratação pública, de que trata a Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011. Artigo 5º. A administração pública poderá contratar a empresa para gerenciar e auditar os serviços das obras contratantes na forma do caput. Artigo 55. As embarcações destinadas à dragagem sujeitam-se às normas específicas de segurança da navegação estabelecidas pela autoridade marítima e não submetem aos dispostos na Lei número 9.432, de 8 de janeiro de 1927. Capítulo 9. Disposições finais e transitórias. Artigo 56 vetado, parágrafo único vetado. Artigo 57. Os contratos de arrendamentos em vigor firmados sobre a Lei 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe a previsão expressa de prorrogação ainda não realizada, poderão ter a sua prorrogação antecipada a critério do poder concedente. Primeiro parágrafo. A prorrogação antecipada se trata do caput, dependerá a aceitação expressa de obrigação a realizar investimento segundo o plano elaborado de arrendatário, aprovado pelo poder concedente em até 60 dias. Segundo parágrafo vetado. Terceiro parágrafo. Caso o critério do poder concedente a antecipação de prorrogação de que trata o caput não seja efetivada, tal decisão implicará obrigatoriamente na recusa da prorrogação contratual prevista originalmente. Quarto parágrafo vetado. Quinto parágrafo. O Poder Executivo deverá encaminhar ao Congresso Nacional até o último dia útil do mês de março de cada ano relatório detalhado sobre a implementação das iniciativas tomadas pela base nessa lei, incluindo pelo menos as seguintes informações. Inciso 1. Relação dos contratos de arrendamento e concessão a vigor até 31 de dezembro do ano anterior, por porto organizado, indicada a data dos contratos, empresa detentora, objetivo detalhado, área e prazo de vigência e situação de adimplemento, com relação às cláusulas contratuais. Inciso 2. Relação de instalações portuárias exploradas mediante autorização de vigor até 31 de dezembro do ano anterior, segundo a locação, se dentro ou fora do prazo organizado, indicando data da autorização, empresa detentora, objetivo detalhado, área, prazo de vigência e situação de adimplemento em relação às cláusulas, termo de adesão e autorização. Terceiro, relação de contratos licitados no ano anterior, com base no disposto do artigo 56 dessa lei, por porto organizado, indicado, data do contrato, modalidade da licitação, empresa detentora, objetivo, área, prazo de vigilância e valor de investimentos realizados e previsto nos contratos de concessão ou arrendamento. Artigo 4. Inciso 4. Relação de termos de autorização e contratos de adesão no ano anterior, com base no disposto do artigo 58 e 59 dessa lei, indicando data do contrato da autorização, empresa detentora, objetivo ao prazo de vigência e o valor de investimentos realizados e previsto o termo de adesão e autorização. Relação de instalações portuárias, esperada no ano anterior com base no previsto dessa lei, indicando a empresa concessionária, empresa que utiliza efetivamente a instalação portuária, motivo e justificativa da utilização, por interessado, não detentor do arrendamento ou concessão por prazo de utilização. Artigo 58. O termo de autorização e contratos de adesão em vigor deverão ser adaptados ao disposto nessa lei, em especial previsto primeiro parágrafo ao quarto parágrafo do artigo 8, independente da chamada pública ou do processo seletivo.
Parágrafo único. A ANTAC deverá promover a adaptação de que trata o caput no prazo de 1 ano, contando a data de publicação dessa lei. Artigo 59. As instalações portuárias enumeradas nos incisos de 1 a 4 do caput do artigo 8, localizada dentro da área do porto organizado, deverão ser asseguradas continuamente das suas atividades, desde que realizada a adaptação nos termos do artigo 58. Parágrafo único. Os pedidos de autorização, exploração e instalações portuárias enumeradas no inciso 1 a 4 do artigo 8, localizados dentro da área do porto organizado, protocolados na ANTAC até dezembro de 2012, poderão ser deferidos pelo poder concedente, desde que tenha sido comprovado até a referida data do domínio útil da área. Artigo 60. Os procedimentos licitatórios para a contratação de dragagem homologados e contratados de dragagem em vigor da data da publicação dessa lei permanecem regidos pelos dispostos da Lei 11.610, de 12 de dezembro de 2007. Artigo 61. Até a publicação do regulamento previsto nessa lei, ficam mantidas as regras para a composição dos conselhos da autoridade portuária e dos conselhos de supervisão e diretorias executivas dos órgãos da gestão de mão de obra. Artigo 62. Inadimplemento pelas concessionárias arrendatárias, autorizatárias e operadoras portuárias e recolhimento de tarifas portuárias e outras obrigações financeiras perante a administração do porto e da ANTAC. Assim declarada a decisão final, impossibilita a inadimplente de celebrar ou prorrogar contratos de concessão de arrendamento, como obter novas autorizações. Primeiro parágrafo. Para diminuir litígios relativos aos débitos que se refere o caput, poderá ser utilizada a arbitragem nos termos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 93. Segundo parágrafo. O impedimento previsto no caput também se implicará às pessoas jurídicas, direta ou indiretamente, controladoras, controladas, coligadas ou de controlador comum a inadimplente. Artigo 66. As companhias docas observarão regulamento simplificado para a contratação de serviços e aquisição de bens, observados os princípios constitucionais de publicidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e eficiência. Artigo 64. A Companhia das Docas firmarão à Secretaria dos Portos e da Previdência da República compromissos de metas e desempenho empresarial que estabelecerão nos termos do regulamento. Inciso 1. Objetivos, metas e resultados a serem atingidos e prazo para sua concessão. 2. Indicadores e critérios de avaliação e desempenho. 3. Retribuição adicional em virtude do seu cumprimento. 4. Critério para a profissionalização da gestão das docas. Artigo 65. Ficam transferidas à Secretaria dos Portos da Previdência da República as competências atribuídas ao Ministério do Transporte e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, em leis gerais e específicas relativa a portos fluviais e lacustres, exceto as competências relativas à instalação portuárias públicas de pequeno porte. Artigo 66. Aplica-se subsidiariamente às licitações de concessão de porto organizada e de arrendamento de instalação portuária disposto na Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, e a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 95, e a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigo 67. Aplica-se subsidiariamente a lei do disposto da Lei 10.223, de 5 de junho de 2001, em especial no que se refere a competências e atribuições da ANTAC. Artigo 68. As poligonais de áreas de portos organizados que não atendam ao disposto do artigo 5 deverão ser adaptadas no prazo de 1 ano. Artigo 69 vetado. Artigo 70. Artigo 70. O artigo 29 da Lei 5.000 de
5025, de 10 de junho de 1966, passa a vigorar na seguinte redação. Artigo 29. Os serviços públicos necessários à importação e exportação deverão ser centralizados pela administração pública em todos os portos organizados. Primeiro parágrafo. Os serviços que se trata o caput serão prestados em horários corridos e coincidentes com a operação de cada porto, em turnos, inclusive domingos e feriados. Segundo parágrafo. O prazo previsto no primeiro parágrafo poderá ser reduzido por ato do Poder Executivo, desde que não haja prejuízo à segurança nacional e à operação portuária. Artigo 71. Lei 10.233, de 5 de junho de 2001. Passará a vigorar nas seguintes alterações. Artigo 13. Ressalvada a disposição e legislação específicas às outorgas que se refere ao inciso 1 do caput do artigo 12 serão realizadas sob a forma de: Artigo 14. Ressalvando a disposição de legislação específica ao disposto do artigo 3, aplicando-se conforme as seguintes diretrizes. Inciso 13. Dependente da autorização. Letra C. A construção e exploração portuárias, de que se trata o artigo 8 da lei da qual foi convertida, mediante a provisória número 595, de 6 de dezembro de 2012, letra G e H, revogada. Artigo 20. Inciso 1. Implementar as respectivas esferas de atuação, as políticas formuladas pelo Conselho Nacional de Integração e Políticas de Transporte, pelo Ministério do Transporte, pela Secretaria de Portos da Presidência da República, das respectivas áreas de competência segundo os princípios e diretrizes dessa lei. Artigo 21. Fica instituídas a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, e a Agência Nacional de Transporte Aquaviários, ANTAQ, entidades integrantes da Administração Federal Indireta, submetidas ao regime autárquico especial e vinculadas, respectivamente, ao Ministério dos Transportes e à Secretaria dos Portos da Presidência da República nos termos desta lei. Artigo 23. Constitui-se a esfera de atuação da ANTAQ. Inciso 2. Os portos organizados e as instalações portuárias neles localizados. Inciso 3. As instalações portuárias que se trata o artigo 8 da lei da qual foi convertida mediante pela provisória número 595, de 6 de dezembro de 2012. Primeiro parágrafo. A ANTAQ articula-se com o órgão de entidade administrativa para a resolução das interfaces do transporte aquaviário com objetivo aquaviário com as outras modalidades de transportes, com a finalidade de promover a movimentação intermodal mais econômica e segura de bens. Artigo 27. Capítulo 1. Promover estudos específicos de demanda de transporte aquaviário e das atividades portuárias. Artigo 3. Propor ao Ministério do Transporte do Plano Geral e outorgas de exploração da infraestrutura aquaviária, de prestação de serviço e transporte aquaviário. Letra A e B revogada. Artigo 7º. Promover as revisões e reajuste de tarifas portuárias, assegurar a comunicação prévia com antecedência mínima de 15 dias úteis ao poder concedente e ao Ministério da Fazenda. 9. Estabelecer normas e padrões a serem observados pela administração portuárias, concessionárias, arrendatárias, autoritárias e operações portuárias no termo da lei, qual foi convertida na medida provisória número 595, de 6 de dezembro de 2012. 9. Elaborar editais e instrumentos de convocação e promover os procedimentos de licitação e seleção para concessão, arrendamento ou autorização de exploração de portos organizados, instalações portuárias de acordo com as diretrizes do poder concedente e obediência ao disposto da lei da qual foi convertida a medida provisória número 595, de 6 de dezembro de 2012. Artigo 16º. Cumprir
e fazer cumprir as cláusulas e condições dos contratados de concessão do porto, organizando o contrato de arrendamento de instalações portuárias, quanto à manutenção e reposição dos bens e equipamentos reversíveis à União, que se trata o inciso 8º do caput do artigo 5 da lei da qual foi convertida para a medida provisória 595 de 6 de dezembro de 2012, 595. Inciso 22º. Fiscalizar a execução dos contratos de adesão da autorização de instalação portuárias, que se trata o artigo 8 da lei da qual foi convertida a medida provisória número 595 de 6 de dezembro de 2012. Artigo 25º. Celebrar os atos de outorga de concessão para a exploração da infraestrutura aquaviária, gerindo e fiscalizando as respectivas contratos dos demais instrumentos administrativos. Inciso 26º. Fiscalizar a execução dos contratos de concessão de porto organizado e arrendamento de instalação portuária, em conformidade com o disposto na lei da qual foi convertida a medida provisória 595, de 6 de dezembro de 2012, artigo 27º revogado, primeiro parágrafo revogado, segundo parágrafo. Participar de fóruns internacionais sobre a coordenação do Poder Executivo. Terceiro parágrafo revogado, quarto parágrafo revogado, artigo 33. Ressalvando a disposição em legislação específica, os atos de outorga de autorização, concessão ou permissão editados e celebração da ANTT e pela ANTAC obedecerão os dispostos da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 95, nas subseções do inciso 2, 3, 4 e 5 desta seção e nas regulamentações complementares editadas nas agências e de acordo com a norma regulamentadora. Artigo 34, revogado. Segundo parágrafo. O edital de licitação indicará obrigatoriamente ressalva a disposição em específica, NR, artigo 35. O contrato de concessão deverá refletir as condições do edital da proposta, vencendo e terá cláusulas essenciais, ressalvando a disposição das legislações específicas relativas à NR. Artigo 43. A autorização ressalvando a disposição da legislação específica será outorgada segundo as diretrizes estabelecidas nos artigos 13 e 14 e apresentadas as seguintes características da NR. Artigo 44. A autorização ressalvando a disposição da legislação específica será disciplinada e regulamentada pela própria outorga mediante o termo que indicará a NR. Artigo 51-A. Fica atribuída à ANTAC competência de fiscalização das autoridades pela administração dos portos organizados, pelos operadores portuários e pelos arrendatárias ou autorizatárias e instalações portuárias, observando o disposto da lei da qual foi convertida, mediante a provisória número 595, de 6 de dezembro de 2012. Primeiro parágrafo. Na atribuição citada no caput, inclui-se a administração de portos, objetivos e convênios de delegação celebrados no termo da Lei 9.277, de 10 de maio de 1996. Segundo parágrafo. A ANTAC prestará ao Ministério do Transporte, à Secretaria dos Portos da Previdência da República, todo apoio necessário à celebração dos convênios da delegação. Artigo 56, parágrafo único. Cabe ao Ministro do Estado do Transporte ou Ministro do Estado do chefe da Secretaria do Porto da Previdência da República, conforme o caso, instaurar o processo administrativo disciplinar competido à Presidência da República a determinar o afastamento preventivo quando for o caso e proferir julgamento. Artigo 67. As decisões da diretoria serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros, cabendo ao diretor-geral o voto de qualidade,
e serão registradas em atas. Parágrafo único. As datas, as pautas e as atas de reuniões da diretoria, assim como o documento que se instituam, deverão ser de objetivo de ampla publicidade, inclusive por meio da internet, de forma do regulamento. Artigo 78. A NTT e a ANTAC submeterão ao Ministério dos Transportes e a Secretaria dos Portos da Previdência da República, respectivamente, suas propostas orçamentárias anuais no termo da legislação em vigor. Artigo 79-A, primeiro parágrafo. Na aplicação da sanção referida do caput, a ANTAC observará o disposto na lei da qual foi convertida a medida provisória número 595 de dezembro de 2012. Segundo parágrafo. A aplicação da sanção prevista no inciso 4 do caput, quando se tratar a convenção do porto organizado, o arrendamento e autorização de instalação portuária, caberá ao poder concedente mediante a proposta da ANTAC. Artigo 81, inciso 3º. A instalação de vias transbordos e interface intermodal, exceto a portuária. Inciso 4º revogado. Artigo 4, parágrafo 2. No exercício das atividades nestes artigos e relativa às vias negáveis da DENIT, observará as prerrogativas específicas da autoridade marítima. Artigo 72, Lei 10.683, de 28 de maio de 2003. Passa a vigorar nas seguintes alterações. Artigo 24-A. A Secretaria dos Portos compete assegurar, direta e diretamente, o Presidente da República na formulação de políticas e diretrizes para o desenvolvimento e fomento do setor de portos e instalações portuárias marítimas, fluviais e lacustres, e especialmente promover a execução e avaliação de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura e à supraestrutura dos portos e instalações portuárias marítimas, fluviais e lacustres. Inciso 3º. A elaboração dos planos gerais das outorgas. 5º. O desenvolvimento da infraestrutura e da superestrutura aquaviária dos portos e instalações portuárias sobre a esfera de atuação, com a finalidade de promover segurança e eficiência do transporte aquaviário de cargas e passageiros. Artigo 27, vetado. Inciso 22º, reza. Letra A. Política Nacional de Transporte Ferroviário e Aquaviário, Marinha Mercante e Vias Navegáveis, participação na coordenação de transporte aeroviários. Artigo 73. A Lei 9.719, de 27 de novembro de 98, passa a vigorar, acrescida no seguinte artigo: 10A. É assegurado na forma do regulamento o benefício da assistência mensal de até um salário mínimo aos trabalhadores portuários avulso com mais de 60 anos que não cumprirem os requisitos para aquisição da modalidade de aposentadorias prevista no artigo 42, 48, 52 e 57 da Lei 8.213, de 24 de junho de 1991, que não possuam meios para prover a sua subsistência. Parágrafo único. O benefício se trata do artigo não pode ser acumulado pelo benefício de qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou outro regime, salvo a assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Artigo 74 vetado. Artigo 75. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 76. Fica revogado. Inciso 1. A Lei 8.630, de 25 de fevereiro de 1993. Inciso 2. A Lei 11.610, de 12 de dezembro de 2007. Inciso 3. O artigo 21 da Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006. Inciso 4. O artigo 14 da Lei 11.518, de 5 de setembro de 2007. Inciso 5. Os seguintes dispositivos da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001,
Letra A. As alíneas G, H, o inciso 3º, o caput e artigo 14. Letra B. As alíneas A e B do inciso 3º, caput, artigo 27. Letra C. O inciso 27º do caput do artigo 27. Do terceiro e quarto parágrafo do artigo 27. E o inciso 4 do caput do artigo 81. Inciso 6º. O artigo 11 da Lei 9.719, de 27 de novembro de 1998. Brasília, 5 de junho de 2013. Presidência da República: Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, Guido Mantega, César Borges, Manuel Gia, Miriam Bestió, Garibaldi Alves Filho, Luiz Inácio Lucena Aramis, Mário Lima. Esse texto não substitui a publicação original do Diário Oficial da União, número 5.600.6 de 2013, a expedição. Tchau, tchau, fique com Deus.